Tá, de acordo com essa norma NBR 16868, para que eu possa calcular a resistência da parede, ou seja, da alvenaria, isso aqui, ó, o FD, qual que é a resistência à compressão da alvenaria que eu preciso, porque é sempre isso, né? Eu calculo quanto está pesando nessa mesa, para então eu oferecer uma mesa suficiente para suportar esse carregamento que está sendo solicitado. Não adianta fazer uma mesa para suportar um equipamento de 2 toneladas se vai ficar computador em cima dela. Então, a gente primeiro dá as resistências equivalentes à solicitação. Então, para que eu diga qual a resistência, o FBK, né, a resistência do bloco que eu tenho que comprar, por exemplo, eu preciso saber quanto está sendo solicitado, e aqui eu meço pelo chamado FD, tá aqui na conta aqui, ó, chamado FD, tá? O que mais que está aqui, ó? Nessa fórmula, vamos pensar, tem 2 fórmulas diferentes, nós vamos destrinchar ela junto. Primeira coisa é para parede e a segunda é para pilar. Olha que engraçado, eu tenho sim pilares em alvenaria estrutural. E isso é um nome que a norma dá. O que ela chama de pilar em alvenaria estrutural? É quando eu tenho um trechinho de alvenaria. Por exemplo, se for um bloco da família 1530, ou seja, 14 por 29. Se eu tiver um bloco e meio, um bloco é 30, meio bloco é 15, eu vou ter quanto? Eu vou ter 45 centímetros, um bloco e meio sozinho aqui no nada. Se esse parede tem 14 centímetros de largura, o que é um pilar? Isso aqui é classificado como pilar em alvenaria. Por quê? O que é um pilar em alvenaria? Se eu tiver um pedacinho de alvenaria onde um lado é menos que 5 vezes o outro, ele é classificado como um pilar. Por exemplo, se a largura do bloco é 14, 14 vezes 5 dá quanto? 14 vezes 5 dá quanto? Bom? 14 vezes 5 dá 70, não é isso? 70. Se eu tiver um trechinho de uma parede sozinha com menos de 70 centímetros, se o pilar for de 14 de largura, ele é classificado como um pilar em alvenaria. Se ele for 19, esse número dá um pouquinho maior, concorda? Então, é quando um lado é mais que 5 vezes o outro, ou menos que 5 vezes o outro, é um pilar em alvenaria. Então, muda a fórmula, mas não muda quase nada, só muda isso aqui, ó, que ele tem um 0,9, ou seja, a resistência é 10% menor. Mas, ó, o que a norma dá é só isso, não explica muito mais coisa, nós vamos destrinchar isso. A norma diz que em paredes de alvenaria estrutural, em paredes e pilares, o esforço resistente de cálculo é calculado de acordo com a seguinte equação. NRD é igual a FD, ó, NRD é a solicitação, força normal resistente de cálculo, tá? A força resistente, ela deve ser FD, que é a força da alvenaria, vezes A, que é a área da seção resistente, vezes um R, que é um coeficiente redutor. Esse R é um coeficiente redutor em função da esbeltez da parede, que é dado por essa equação. Mas vamos entender isso com mais calma, devagar. Dividimos essa fórmula, parece que ficou mais complicada, mas não é verdade. A gente só segmentou ela um pouco mais. Dividimos aqui essa equação agora em 2 coisas. A primeira parte aqui, ó, vamos dizer que essa é uma parte dessa equação. Ó, essa equação é dividida em 2 partes. Essa parte aqui, primeira, tá? Eita, tá ruim esse meu... Deixa eu limpar esse ponteiro aqui. Ó, essa minha parte primeira aqui, ó. Aqui. Esse trecho aqui, eu vou chamar de solicitação, tá? De S, de solicitação. E essa segunda parte inteira aqui, eu vou chamar de resistência. Então, essa primeira parte aqui é solicitação. São as cargas que estão sendo aplicadas sobre a minha parede. Todo esse trecho aqui eu vou chamar de RE, para não misturar com outra coisa aí, de RE de resistência. Quem que resiste a essas cargas? É toda essa parte dessa equação. E isso é estado limite último, pessoal. Estado limite último é solicitação versus resistência. E aí, no cálculo, a gente multiplica a solicitação por um gama F, tá? E minora as resistências
No caso da alvenaria estrutural, por um gama M. Olha os coeficientes de segurança aqui. Ó, eu majoro a solicitação às forças pelo gama F e minoro a resistência pelo gama dos materiais. Ó, no concreto armado, vocês devem estar acostumados com o gama C, que é 1,4. No aço, vocês estão acostumados com o gama S. Ele divide as resistências, por exemplo, no concreto. Ele pega 25 MPa e divide por 1,4. No aço é 1,15. Na alvenaria estrutural, vocês vão ver que esse valor é 2. Tá? Mas é só calcular direitinho, não há desvantagem, só para você entender que esses valores são diferentes. E aqui, ó, eu defino se é pilar ou se é parede. Se é parede é 1. O que eu quero calcular no final das contas, pessoal, é isso aqui, ó. Prisma. É esse o meu ouro, é isso que eu quero encontrar nessa equação. E nós vamos fazer junto, eu só apontando. Vamos lá junto, vamos pegar. E o restante, ó, eu tenho de dados, quando eu calculo uma alvenaria. Eu tenho HEF, H de altura da parede, EF de efetiva, 40 da fórmula e um TEF. O T está aqui, ó, espessura da parede. Então, por exemplo, se eu tenho uma parede de 2,80 m de pé direito, o H é 2,80. Se eu tenho ela 14 centímetros de largura, o T é 14, se é 19, é 19, tá? Isso é elevado ao cubo. Bom, aqui está o chamado gama M. Gama M, tá? Vamos lembrar, é o minorador de resistência, é o coeficiente minorador das resistências na alvenaria, que vale 2, tá? Só precisa saber, isso está lá na norma, esse valor vale 2. Pegando essa fórmula aqui, convertemos nessa e agora nós simplificamos mais, sem ficar fazendo muita dedução aqui. No final das contas, o que eu quero é isso aqui, ó. Compressão simples é o FK é gama F, gama M, NK, tal. Vamos chegar em toda essa conta, vamos fazer junto. Mas eu preciso que vocês lembrem dessa fórmula, porque nós vamos usar essa fórmula para dimensionar, que nada mais é do que essa, em função do FK, que é a resistência da parede.